CNN. Começamos esta edição atualizando a taxa de desemprego do trimestre encerrado em agosto aqui no Brasil. Acaba de ser publicada pelo IBGE. A taxa continuou em 5,6%, exatamente como era previsto pelo mercado financeiro, repetindo o dado anterior do mês de julho e continuando assim na mínima histórica. Segue no patamar mais baixo desde 2012, que foi quando essa série foi iniciada pelo IBGE na pesquisa da PNAD contínua. Vamos ver mais detalhes desta PNAD? Em tela, a taxa de desemprego do Brasil nestes últimos trimestres. Temos 5,6%. Repetimos o dado anterior, o desemprego no menor nível desde 2012, quando iniciamos a série. Tivemos o maior desemprego já visto pelo Brasil assim que iniciada a pandemia, naquele pico de 14,8%. Essa foi a maior taxa da história e desde então o desemprego melhorou e melhorou demais. Nós estamos na mínima da série. Vamos trazer mais dados dessa PNAD contínua. Aproveito para passear pela pesquisa e também trazer o dado de população ocupada. Temos pessoas de 14 anos ou mais em idade de trabalhar ocupadas nesta semana, 102.418.000. Então temos 102 milhões de pessoas ocupadas no país em empregos formais ou informais. Até trabalhadores por conta estão presentes nesta pesquisa da PNAD. Não é o dado, por exemplo, que nós recebemos ontem de apenas empregos com carteira assinada. Aqui compila toda a população em idade de trabalhar no Brasil. 102.418 pessoas. Nós vamos destrinchar o que essas pessoas estão fazendo e, claro, qual que é a taxa de ocupação no país. Continuamos em 58,8%, que é a mesma taxa da pesquisa anterior, do trimestre encerrado em julho, e mantém o maior nível da história. Então, a população ocupada continua bem alta, para termos um exemplo justamente de pessoas que não estavam procurando por emprego, agora estão procurando por emprego e estão sendo empregadas. O desalento no Brasil vem caindo consideravelmente nestas últimas pesquisas. Temos destaque também para ainda a pesquisa com a taxa de subutilização da força de trabalho. Continua nos menores níveis desde 2014, na verdade é o menor nível da história, este conquistado em 2025. Justamente uma pesquisa do IBGE que faz referência a quanto o trabalhador estaria disposto a trabalhar e quantas horas ele está tomando na sua semana com o emprego, seja formal, informal ou por conta. Nós temos pouca subutilização na força de trabalho, o que também mostra essa força do mercado de empregos aqui no país e também uma séria dificuldade para empregos, por exemplo, de setores com mão de obra intensiva para conseguirem novos funcionários. Eu destaco aqui o setor de construção civil e também o setor de infraestrutura. Estamos vendo um boom nesses segmentos com os programas habitacionais, com o Minha Casa Minha Vida, também com programas regionais, como é o exemplo do Pode Entrar aqui em São Paulo, e também diversas licitações que foram feitas para obras em vias públicas, obras, por exemplo, de saneamento, que precisam de mão de obra e estão vendo um cenário de mercado muito aquecido e pouca subutilização na força de trabalho. Talvez aí a principal dificuldade destes setores para contratarem. Temos também alguns destaques aqui desta pesquisa de qual que é o formato desta mão de obra. Eu vou puxar aqui quais são os principais pontos de aqui, massa de rendimento real. Temos mais uma vez a massa de rendimento real habitualmente recebendo aí todos os trabalhos por pessoas ocupadas. Para o trimestre móvel de junho a agosto em 352 bilhões de reais, quando comparamos com o trimestre passado de 2025, 1,4% de alta, ou seja, mais de 4 bilhões e 900 milhões de reais a mais de massa de rendimento real no mercado. Também frente ao mesmo trimestre do ano anterior, 5,4% de crescimento. E o último destaque que eu queria trazer aqui é sobre os salários, justamente falando sobre
o quanto está pagando o rendimento médio aqui no Brasil. Subiu um pouquinho, R$ 3.488 por mês. Essa é a renda média de um trabalhador no Brasil, seja ele formal, informal, com carteira assinada, sem, trabalhando por conta. A pesquisa PNAD contínua estima R$ 3.488 de renda mensal média. Claro, isso chama a atenção por ser uma renda baixa em comparação com outros países mais desenvolvidos do mundo. O PIB per capita brasileiro continua baixo, apesar dessas taxas de desemprego também em mínimas históricas. Chama a atenção por conta da sustentabilidade deste mercado e, claro, o que a gente vai fazer no futuro para aumentar essa renda média. Ponto de atenção, mas, claro, ainda assim crescendo em relação aos trimestres anteriores, essa massa salarial brasileira.